casa, tiver a oportunidade, né, de abrir sua Bíblia, faça uso dela. Glória a Deus, aleluia, né? Capítulo 5, versículo 17 ao 22. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém? Pode procurar. Glória a Deus. Só o Senhor é santo. Capítulo 5, versículo 17 ao 22. Aleluia. Então foi assim, não vou falar que é de improviso, né? Porque o Senhor coloca essa palavra no nosso coração todo dia, né, irmãos? Da Bíblia Sagrada, o Senhor vem colocando os textos sagrados no nosso coração, então não é de improviso, né? É de longa data que o Senhor vem colocando no nosso coração, e eu já aprovo o Senhor que nós pudéssemos estar lendo essa passagem, né? Posso ler? Amém. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram. Amém? Pai amado e Pai querido, fala conosco, meu Deus, essa palavra que é fiel e verdadeira. Senhor amado, essa palavra é única e exclusivamente do Senhor, Pai. Grande Jesus, grande Deus, a parte me cabe, Senhor Jesus da glória, a fé que o Senhor me concedeu, Senhor, de estar ministrando esta palavra. Mas sem a direção do Espírito Santo, eu nada posso fazer, Senhor da glória. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toma a direção, Senhor, desta mensagem. Ó grande Jesus, ó grande Deus, porque esta palavra já foi dirigida pelo Espírito Santo quando ela foi escrita, Pai. Mas a mensagem, Senhor, desta noite eu te peço que o Senhor tome a direção, Senhor, que não é o Senhor, mas o Senhor, Pai, possa falar em cada coração nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, todas as pessoas que tomarem para si a responsabilidade de anunciar o nome de Jesus Cristo, ele vai ter sempre uma retaliação. Por um lado ou por outro, sempre vai ter uma retaliação, porque incomoda o inimigo, né? A pregação da palavra incomoda o inimigo. E aqui nós vemos que depois que Jesus foi assunto ao céu, e que os apóstolos ali e outras pessoas que estavam orando naquela casa, eles receberam ali, né, o batismo com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a levar a obra do Senhor Jesus de uma maneira conduzida pelo Espírito Santo de uma forma milagrosa. As pessoas que eram levadas, né, a Jesus antes, agora eles levavam até os apóstolos, porque sabia que o nome que os apóstolos carregavam era aquele nome, aleluia, que não perdeu o poder. Que Jesus havia subido, glória a Deus, mas a unção dele havia ficado na vida daqueles homens de Deus. E hoje não é diferente. A unção que estava na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de João,
e dos demais apóstolos, ela continua na igreja, continua na vida de cada irmão, né, de cada irmã. Então eles começaram a procurar os apóstolos e trazer os enfermos, trazer as pessoas que estavam possessas, né, as pessoas que estavam ali com qualquer tipo de deficiência. E a palavra chega a dizer que um pouco antes do que nós lemos, glória a Jesus, aleluia, que até mesmo quando Pedro passava, quando a sombra dele projetava sobre alguém que estava enfermo, essa pessoa já ficava curada. E o que as pessoas confundem muito hoje, por exemplo, não tem um conhecimento da palavra de Deus, porque elas acham que a cura vinha de Pedro. Mas a cura não vinha de Pedro, a cura vinha de Jesus Cristo. Era a unção que estava na vida dele, que era projetada sobre as pessoas e elas eram curadas. Glória a Jesus, aleluia. E o que é bom de tudo isso é que ele tinha esse reconhecimento. Ele sabia que ele de si mesmo, ele não fazia nada sozinho. Então, de repente, irmãos, aonde eles estavam, né, começava a chegar aquela multidão, aquele monte de gente doente, gente enferma, gente possesso, e ali as curas aconteciam de uma maneira milagrosa. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos, que isso, ao invés de alegrar o sumo sacerdote, o irritou. Por quê? Porque ele não tinha em si aquela unção. Era o sumo sacerdote, deveria ter? Deveria, mas não tinha, porque estava andando na contramão do Senhor. Eles estavam fazendo o seguinte: olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque, irmãos, eles eram, né, assim, amavam as saudações nas praças, amavam aparecer, né, com aquelas vestimentas sacerdotais, mas uma vestimenta, né, sacerdotal, ela não mostra muito bem o que tem dentro dela, mas o Senhor sabe o que tem dentro do coração de cada um. E eles se irritaram, né, glória a Jesus, aleluia, de olhar e ver e falar assim: peraí, esses homens, a maioria deles, muitos deles eram pescadores, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, nunca foi numa escola, né? Nunca teve uma aula aos pés de Gamaliel, vamos dizer assim, glória a Jesus, aleluia. E como é que estão ensinando nesse nome? E as pessoas chegam aqui, né? Coxo sai andando, chega surdo, sai ouvindo, chega mudo, sai falando. Essas pessoas que andavam aí atormentadas, e ele chega aqui, ele sai daqui do juízo perfeito. O que está acontecendo? E a gente, por que a gente não acontece com a gente? Porque, irmãos, eles não tinham aprendido de Jesus Cristo. Porque quando Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, irmãos, isso aqui tem uma dimensão muito maior que aqui quem pode imaginar. Uma coisa que o sumo sacerdote daquela época não tinha aprendido ainda. Se vocês olharem para Arão lá no passado, o Senhor operou muito, né? Quando Moisés foi para tirar o povo ali do Egito, Deus usou muito Arão. Arão foi escolhido sumo sacerdote, mas também ele enfrentou também muita retaliação. As pessoas olhavam para ele: é só porque ele é irmão de Moisés. Por que ele tem que ser o sumo sacerdote? Por que não pode ser a gente? Por que não pode ser o fulano? Não pode ser o Bertano? A ponto de que o Senhor, para acabar com essa dúvida, mandou colocar, né, as varas de cada tribo dentro da tenda, né? De um dia para o outro, o Senhor ia mostrar quem o Senhor escolheu. O Senhor escolheu para sumo sacerdote. No outro dia, a vara de Arão havia florescido e tinha dado até amêndoas de um dia para o outro. Imagina isso. Que é um sinal maior do que esse? Só que aqui, já nesse ponto que nós estamos vendo a igreja, o sumo sacerdote não tinha mais crédito diante de Deus, porque eles não estavam
fazendo a vontade do Senhor. Eles não estavam ali preocupados em alimentar o povo com a palavra de Deus. O que preocupava muito para eles era o tiritar das moedas que caíam no gasofilácio. Era isso. Para eles importava isso. Por isso que aconteceu aquela questão de Jesus Cristo chegar ali, né? E no pátio estavam os vendilhões vendendo ali ovelhas, vendendo pombos e vendendo tudo ali, aquela mesaiada de gente vendendo coisas, né? Fazendo comércio. E o Senhor, ele fez a sua regra de cordéis, que é o chicote, mas ele não bateu em ninguém. Ele apenas espantou, né? Virou as mesas e ele espantou os animais daquele lugar, porque aquele lugar era casa e casa de oração. E ele estava fazendo de covil de ladrões, porque os sacerdotes fechavam os olhos para isso. Desde que eles dessem para eles uma porcentagem, uma parcela, né? Algo que enchesse o bolso, né? Isso para eles, o resto não importava. E o Senhor irou por causa disso, né? Glória a Jesus, aleluia. Agora, quando a gente olha para os discípulos aqui, depois que Jesus subiu ao céu, eles não estavam preocupados, irmãos, de andar, né? Com roupas tão bonitas, tão chiques e tão caras, e nem de rei, nem de sacerdote. Eles andavam do jeito que eles podiam, mas eles tinham o joelho no chão, eles tinham obediência, eles guardavam os ensinamentos do Senhor. Por isso que o Senhor operava quando eles oravam. A diferença está aí, irmãos. A gente obedecer a palavra do Senhor, ter uma vida de oração, ter uma vida, né, de santidade, perante o Senhor. Por isso que o Senhor operava. Então aqui no versículo 17, quando nós lemos aqui, a palavra fala que levantando os sumos sacerdotes que com ele estavam, que os que com ele estavam era da seita dos saduceus, eles encheram-se de inveja. Quer dizer, como é que pode? Esses homens aí fazendo tudo isso na memória deles, na visão deles, né? E a gente aqui, que somos sacerdotes, não acontece nada. Eu quero dizer, irmãos, que se nós tivermos uma vida com Deus, a nossa oração não vai subir no céu. A nossa oração nunca vai passar do teto. A nossa oração vai ser em vão, vai ser uma oração mecânica, uma oração que não pode ser recebida pelo Senhor. E quando eles veem, né, glória a Deus, ali os discípulos, né, ou os apóstolos ali, trabalhando para Jesus, e acontecendo tudo aquilo, o que eles fizeram? Vamos parar. Vamos parar esses homens. Então, irmãos, muitas vezes, o que o inimigo quer fazer? Parar a igreja. Quando uma pessoa levanta para fazer a obra, eu falo assim, ó, se uma pessoa tem dificuldade de enfrentar lutas, então fique sentadinho no banco só como ouvinte, porque quando você levanta para fazer a obra, você não precisa pensar que o inimigo vai levantar para te parar. E ele vai usar a forma que mais te prejudica. Ele vai procurar o seu ponto fraco para tentar te parar. Então é isso que acontece. Aí o que eles falaram? Olha, vamos prender. Se a gente prender eles, eu quero ver quem é que vai falar nesse nome. Porque havia outros discípulos, né, que acompanhavam Jesus, além dos 12, aqui ficou os 11, eles colocaram Matias no lugar de Judas, mas depois ele não apareceu mais também em nenhum lugar aqui na Bíblia Sagrada para frente. Glória a Jesus, aleluia. Então nós vemos que eles vão prender, porque se a gente prender, acabou. Os outros acompanhavam de longe, porque eles tinham medo. Eles não estavam preparados, irmãos, eram discípulos de Jesus, mas não estavam preparados para fazer a obra. Por quê? Porque eles tinham medo dos sacerdotes, medo de ser preso, medo de eles pegar eles e encerrar na prisão, até de perder a cabeça, como Paulo perdeu, né? Como Tiago, né? Foi passado a espada, como Estevão foi apedrejado. Eles conheciam todas essas histórias, eles não queriam passar por isso, eles não queriam pagar um preço, eles não queriam perder a vida de maneira nenhuma por causa do nome de Jesus Cristo. Ao passo que os outros, eles não estavam
Mas ele estava preocupado em ter o seu nome escrito no livro da vida no céu e ganhar almas também, para ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu. Aleluia. Com isso, eles foram presos. E eu falo assim, gente, eles pegaram todos eles ali e encerraram na prisão, levavam à prisão pública. A prisão pública, irmãos, era um lugar, né, sujo, um lugar bagunçado, cheio de rato. Quando dava alguma coisa de comer, alguma coisa de qualquer jeito, se quisesse comer aquilo bem, se não quisesse, problema, né, da pessoa, às vezes deixava até de castigo, sem uma refeição. Mas eles colocaram lá dentro, trancaram, colocaram guarda de fora e foram embora. Só que eles não entenderam, irmãos, que eles não estavam lutando contra homens, eles estavam lutando contra Deus. E quem luta contra Deus vai perder a batalha. Pode ter certeza. Não queira combater contra Deus, porque vamos ser perdedores. Nós temos que lutar do lado dele, né? Glória a Jesus, aleluia, pela obra e a causa dele, que é a salvação. Aí quando chega a noite, aí um anjo do Senhor, porque às vezes a palavra fala sobre o anjo do Senhor. Quando a palavra fala o anjo do Senhor, eu acredito que se refere a Jesus Cristo, né? Mas quando fala um anjo do Senhor, é porque tem outros anjos a serviço do Senhor. Então, ele mandou um, mandava e estava obedecendo. Então, ele mandou um anjo de noite, né? Glória a Deus. Chegou lá, ele abriu as portas, não fez como Pedro mais para frente, né? Glória a Deus. Ele chegou lá, abriu as portas da prisão, tirou-os para fora, os guardas não viram as portas abrir. Os guardas não viram os discípulos sair. Por quê, irmãos? Porque o anjo cegou eles, para que eles não vissem nada, né? Não vissem nada. Tirou eles para fora, e quando tira eles para fora, o que o anjo fala para eles? Ide, apresentai-vos no templo. Sabe quando eles foram presos? Sabe onde eles estavam? No alpendre de Salomão, justamente no templo, pregando a palavra de Deus, ali no alpendre, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Jesus Cristo. Foi lá que eles foram presos. Quer dizer que o lugar, se fosse um de nós, menos provável, né, para nós, que nós iríamos voltar para o lugar de onde nós fomos presos, nós iríamos para um lugar bem distante. Eu penso assim, né, que a gente teria essa intuição. Eu quero ir para bem longe. Por quê? Porque lá estão aqueles que querem nos prender, querem nos encerrar, querem fechar a nossa boca. Mas o anjo fala para eles assim: vai, né, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo, não mandou dizer para o sacerdote, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Qual eram as palavras desta vida? Eram os ensinamentos de Jesus Cristo, irmãos. As palavras desta vida era a palavra da vida eterna. Não era desta vida que nós vivemos, mas da vida que os discípulos estavam ensinando. Uma vida com Deus, uma vida na presença do Senhor, uma vida de santidade, uma vida de renúncia. Era isso que eles ensinavam, né? Uma vida de pessoas que criam que iam morar no céu. Só que os sacerdotes, eles não tinham essa ideia, né? Glória a Deus, aleluia, de que aquele realmente fosse Jesus Cristo. Eles não criam, mas tinha quem cresce. E ainda tem quem crê. Por isso a igreja está aqui hoje reunida, né? Glória a Deus, para ouvir a palavra. E essa palavra está sendo pregada, irmãos. É essa palavra que o anjo mandou pregar. Aleluia. A palavra dessa vida, da vida de santidade, da vida de retidão, da vida de Jesus Cristo, aprendendo mais do Senhor, sendo imitadores de Cristo, né? Louvado seja Deus, aleluia. E eles olharam, né, para o anjo. A palavra aqui diz, né, que só ouviram o que o anjo disse, né? E de manhã bem cedo, eles entraram no templo e continuavam ensinando.
né? Glória a Deus, aleluia. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho, e todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram os servidores ao cárcere. Para quê? Queria que buscassem eles, né? Glória a Deus, aqueles prisioneiros. Provavelmente eles iriam dar uma surra neles, né? E dizer: olha, não fala mais nesse nome e some daqui. Só que eles tiveram uma surpresa. Eles foram, né? Os servidores foram. Mas quando chega no cárcere, os soldados estavam lá. As portas estavam fechadas, porque o anjo teve cuidado de fechar as portas de novo, para que eles soubessem, aleluia, que eles não estavam lutando contra o ser humano. Eles estavam lutando contra um poder que ou eles estavam do lado desse poder, ou eles estavam contra ele. E se estivessem contra, eles não iam conseguir vencer. Louvado seja Deus, aleluia. Então, eles voltando, eles olham para o sumo sacerdote e falam assim: olha, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Espera aí. Como é que uma pessoa, irmãos, de carne e osso, pode sair de uma prisão com as portas fechadas, né? Com os guardas na porta? Jamais alguém iria, né, escapar de um lugar assim, né? Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas coisas, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca, né, do que deles ouviram, e perguntaram: o que vem ser isso? O que viria a ser aquilo? De repente, eles estavam ali pensando: o que vem a ser isso? O que aconteceu? Como é que pode? Como é que eles fugiram? Como é que é isso? Como é que é aquilo? De repente chegou um e disse assim: com licença. Aí eles falaram assim: o que está acontecendo? A gente está aqui se perguntando porque os prisioneiros sumiram de lá. Não, eles não sumiram não. Eles estão no templo aqui, ó. Estão ali falando de Jesus, estão pregando aqui dentro do templo. Glória a Deus. Eles não sumiram, pelo contrário. Eles apareceram aqui no templo. E estão ali, né, pregando, continuando a pregação que eles interromperam quando vocês prenderam, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui a palavra vem dizendo assim, ó. E eles estão no templo, né, pregando e ensinando o povo. Então o capitão com os servidores os trouxe, né? E não com violência, porque eles tinham medo que o povo apedrejasse. Porque embora muita gente seguisse meio de longe, mas eles criam, né, no ensinamento que eles davam a respeito de Jesus Cristo. Então eles trouxeram ele ao conselho, né, apresentaram ele ao conselho, e o sumo sacerdote interrogou dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Irmãos, é um nome que Satanás não quer que a gente ensine. É um nome que Satanás não quer que a gente fale de espécie nenhuma. Ele quer que a gente esqueça o nome de Jesus Cristo. Por isso, a gente tem que lembrar de Jesus Cristo 24 horas por dia, porque com isso Satanás ele vai manter distância de nós, porque ele não gosta desse nome, né? Louvado seja Deus, aleluia. Aí Pedro sempre tomava a palavra, ele era aquela pessoa mais assim, né? Demais aquele rompante, né? Então ele toma a palavra e diz assim: ó, importa nós obedecer mais a Deus ou a homens? Porque vocês disseram que não é para nós pregar aqui, nesse nome, né? Mas o Senhor diz para nós vir e ensinar essa palavra para o povo. Então, entre a sua palavra e a palavra de Deus, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Amém. Gente, se a gente entendesse o mistério desta palavra, o como é importante a gente empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, trabalhar com ela para salvar almas, para ensinar pessoas. Você não precisa ser um expert em estudo, não.
Você precisa ser apenas uma pessoa crente de verdade. Se você for uma pessoa crente de verdade e você fizer uso dessa palavra, né? Glória a Jesus, aleluia. Você vai ter sucesso no seu trabalho. Vai ter sucesso na obra. Agora, o famoso, você não vai ficar. Não vai. Porque eles não gostam, né? Glória a Jesus, aleluia, de quem prega santidade. Não gosta de quem prega renúncia. Não gosta de quem prega, né? Que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Não gosta de quem prega que o Senhor vai vir buscar a igreja. Que eles querem desvirtuar a mentalidade das pessoas. Ensinando, né? Colocando coisas para poder iludir a mente das pessoas, como um projeto chamado Projeto Bluebeam. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar, né? Quando eles conseguem reproduzir, por exemplo, como se fosse uma pessoa descendo do céu. Então, eles estão fazendo tudo isso porque estão se preparando, porque sabem que Jesus vai buscar a igreja. E quando a igreja subir, o anticristo vai iludir as pessoas com essas imagens, né? Talvez usando a imagem dele, dizendo que ele é o Cristo, para enganar as pessoas aqui. Mas o povo de Deus, o povo que obedeceu a palavra do Senhor, não vai mais estar aqui, vai estar na glória com o Senhor, porque ouviu, porque obedeceu, porque pregou. Mesmo que não pregou, mas obedeceu a pregação que ouviu. O que o Senhor Jesus quer de nós, irmãos, é isso. O Senhor não está exigindo de nós coisa difícil, coisa pesada. O Senhor não quer que você leve fardo pesado. O Senhor quer que você seja simplesmente obediente. Veja que pela palavra, se nós voltarmos à palavra do Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Jesus sempre existiu, né? Glória a Deus. Só que no Antigo Testamento não se falava em Jesus, a não ser os profetas que anunciaram, né? Glória a Deus, o nascimento de Jesus. Mas veja o caso de Naamã, o leproso. O que o profeta pediu para ele? Acho que foi o profeta que pediu, aquilo foi uma inspiração do Espírito Santo. Pediu para ele as vestes que ele estava levando, né? Vestes nupciais. Pediu para ele o ouro, a prata que ele estava levando? Não pediu. Mas disse para ele: vai, mergulha no Jordão 7 vezes e pronto, você vai sair de lá limpo e curado. Isso não era difícil para ninguém, mas quebrava o orgulho que estava dentro dele, porque ele considerava uma pessoa importante. E na terra dele tinha rios limpos, né? Até famosos, rio Abana, Farfar. Era fácil de mergulhar ali, porque era um rio limpinho. Mas o Rio Jordão não era um rio limpinho, era uma água suja. Então ele mandou mergulhar lá. Não, eu não. Na minha terra tem tantos rios limpos, eu posso mergulhar lá. Por que eu tenho que mergulhar no rio de água suja? Era o orgulho. Tudo que o Senhor quer, que a gente quebre esse orgulho que está dentro da gente. E isso o Senhor não pode quebrar. É a gente que tem que quebrar. A soberba, o orgulho, é algo que nós temos que arrancar de dentro de nós. Aleluia. E Naamã, ele ficou ali, repudiando aquela palavra. Peraí, como é que pode? Um homem na minha posição, né, ter que se humilhar, descer, mergulhar nessa água suja, né? Mas o que acontece? Ele recebe conselho. A palavra fala: na multidão de conselhos há sabedoria. E o seu servo disse assim: meu senhor, se eu tivesse pedido ao senhor, né, muitas coisas caras, todos os presentes, tudo que o senhor trouxe, até muito mais, o senhor não daria? Daria. Mas ele não pediu nada disso. Ele só falou para o senhor mergulhar no Rio Jordão. O que o senhor tem a perder? Só o orgulho que ele tinha a perder. E era bom que ele perdesse. Ele precisava perder o orgulho. Ele precisava perder a soberba. E ele repensou as suas atitudes. E ele voltou. Por isso ele foi curado. Quando ele mergulhou 7 vezes. Ele foi curado porque ali caiu toda a soberba. Caiu todo o orgulho. E ele enxergou, irmãos, que acima, né,
daquela autoridade que ele tinha autoridade maior, a autoridade de Deus, uma autoridade que ninguém pode contestar. Então, aqui nós olhamos a palavra de Deus e vemos que a gente pode ser pastor, a gente pode ser presbítero, a gente pode ser diácono, a gente pode ser cristão, a gente pode ser, pode servir a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas se a gente andar na contramão do Senhor, não vai adiantar nada a gente estar ocupando um cargo, um lugar, não vai adiantar nada eu estou usando esse microfone para pregar a palavra do Senhor, se eu não estiver vivendo essa palavra, se eu não estiver dando o exemplo, da palavra, porque não adianta eu falar para alguém fazer, se eu mesmo não fizer, eu não vou convencer ninguém disso. É por isso que o sumo sacerdote, eles ficaram com inveja, porque eles falavam muito, mas não faziam nada, O que eles faziam era algo que não agradava o Senhor. Então o que o Senhor traz para nós nessa noite, nessa mensagem, Glória a Jesus. Mais vale obedecer do que o sacrificar, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, sacrificavam muito, sacrificavam ali ovelhas, sacrificavam bois, sacrificavam ali novilhos, tudo isso eles faziam. Mas, irmãos, o sacrifício já tinha sido feito. Jesus Cristo já tinha feito o sacrifício, o único sacrifício por toda a humanidade. Esse que ainda não tinha percebido isso. Então o que o Senhor quer de nós é isso, que nós possamos obedecer a palavra dele. Ele te pede coisas grandes. Se você obedecer a palavra do Senhor e manter fiel a ele, glória a Jesus, aleluia, amar a Deus, amar o seu próximo, ele vai manter o seu nome escrito no livro da vida. E você vai ser, eu não vou dizer que você vai ser o primeiro a subir no arrebatamento, porque todos vão subir na mesma hora, no mesmo lugar, no mundo inteiro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Glória a Jesus. Mas vamos subir todos juntos, glória a Deus, porque nós vencemos o mundo. Nós vencemos o pecado, nós vencemos tudo aquilo de ruim que o mundo traz, porque nós renunciamos àquilo. Nós entregamos só para Jesus, a nossa vida só pertence ao Senhor. Hoje nós olhamos para trás a vida que nós vivíamos e a gente tem até vergonha, A gente tem até vergonha do que a gente fazia antes e hoje a gente não faz mais. Por quê? Porque Jesus nos transformou. Hoje nós somos crentes de verdade, somos servos e servas do Deus Altíssimo, andando em conformidade com a sua palavra e esperando a volta dele para levar a sua igreja. Então, guarda no seu coração esta palavra, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Pode ser que em uma outra oportunidade eu ainda venha pregar esse mesmo texto, mas com certeza não será essa mesma mensagem que saiu aqui hoje, porque a mensagem do Espírito Santo, ele fala conforme lhe apraz. Então, em nome de Jesus, guardemos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai nos fortalecer, para nós ser cada dia mais cristãos de verdade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração. Amém? Graças a Deus, Glória a Jesus.